Na hora da limpeza, muita gente olha apenas a espuma ou a aparência da superfície. Mas uma pergunta precisa ser feita. O produto que está sendo usado é realmente regularizado na Anvisa para o segmento correto, para o segmento de uso? Porque quando falamos de indústrias de alimentos e ambientes hospitalares, higienização não é só aparência de limpeza. É segurança sanitária, é controle microbiológico, é conformidade regulatória e é responsabilidade técnica. No episódio de hoje, vamos entender por que usar produtos registrados ou notificados. Vamos saber também a diferença disso corretamente. Pode fazer toda a diferença na eficiência da limpeza e na proteção da sua operação. Olá, sejam bem-vindos ao Conversa de Qualidade, o podcast da FIC que conecta boas práticas, regulamentação, inovação e realidade de quem vive a qualidade no dia a dia, nos bastidores das empresas. Eu sou a Rose Abreu e hoje vamos falar sobre um tema que aparece simples, né? Muitas vezes aparece de forma simples no nosso dia a dia, mas tem um impacto enorme para quem trabalha com qualidade, segurança de alimentos, higiene profissional e também em ambientes de assistência à saúde, hospitais, clínicas, policlínicas. O tema do nosso episódio é produtos registrados na Anvisa e o impacto da conformidade regulatória nos processos de higienização. Muitas empresas ainda tratam saneantes como produtos de limpeza apenas, mas tecnicamente estamos falando de produtos que precisam atender a requisitos regulatórios, apresentar finalidade do uso adequada, ter rastreabilidade, segurança de aplicação e, em muitos casos, comprovação da eficácia microbiológica. E para essa conversa, a gente vai convidar nosso querido Jonas Landim, um consultor amigo, né, que está há mais de 13 anos, e vamos falar um pouquinho aqui do currículo dele nessa área de consultoria. Né? É químico industrial, formado na Universidade Federal da Paraíba. Como eu falei, 13 anos de experiência na consultoria técnica, gestão industrial e regularização sanitária e ambiental. Atua como diretor técnico e consultor em química ambiental e regulatória, com sólida experiência em licenciamento e compliance, junto à Anvisa, IBAMA, Vigilância Sanitária e órgãos ambientais. Sua trajetória reúne desenvolvimento e reformulação de cosméticos, saneantes e produtos químicos industriais, implementação de boas práticas de fabricação nas grandes indústrias, sistemas de qualidade, tratamento de água e efluentes, gestão de resíduos e adequação regulatória, ou seja, uma trajetória que une química, regulação, indústria, saúde, sustentabilidade e qualidade. E isso conecta diretamente ao tema de hoje. Porque quando falamos de saneantes regulamentados, pessoal, e higienização profissional, não estamos falando apenas de um produto de prateleira. Estamos falando de segurança, validação, responsabilidade técnica e proteção de processos bem críticos para a segurança de alimentos e para a assistência à saúde. Jonas, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Né? Fale um pouquinho de você, apesar do que a gente já falou, é um currículo aí enorme e parabéns por ele. Né? Você vem trabalhando muito em cima dessas consultorias e isso lhe dá um currículo, né, muito sólido. Muito consistente, Rose. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. De nada, meu amigo. O tema abordado hoje é um tema fundamental porque a gente precisa, de fato, desmistificar, fazer com que ocorra uma diferença entre produtos comerciais e produtos profissionais. E isso é o fator preponderante no aspecto regulatório. Entender que para cada finalidade específica existe um produto adequado para isso. Nós vivemos, o consumidor em geral vive, acreditando que saneantes é apenas produtos que existem no supermercado. São produtos de varejo, eles são produtos pronto uso, são produtos para fins de comercialização. Mas os saneantes não se restringe apenas a produtos de limpeza, ele se restringe apenas também a outras categorias. Sanitizante, desinfetante, odorizante, desodorizante, limpadores. São vários conceitos, né, Jonas? São vários conceitos, Rose. Mas por nós estarmos habituados em conviver apenas com produtos de varejo, a gente acaba tendo automaticamente essa restrição. E isso é um problema. Porque na medida que você restringe
a informação, você restringe o conhecimento, você restringe também a aplicabilidade do produto. E assim, Jonas, uma coisa muito importante, né, que a gente vai trazer para aqui, né, o nosso público, o público do podcast, é um público da qualidade, né, do profissional que já tem o contato com o produto profissional, certo, Jonas? E aí a ideia aqui é trazer seu conhecimento, como é que uma profissional da qualidade pode entender se o produto dele, né, se ele for agora lá no armário ou no DML dele, né, da indústria dele, e verificar no rótulo aquele registro que está lá, daquele produto que ele está usando para uma área crítica do setor de fabricação dele, ou para uma pessoa da área de hospital que está usando aquele produto numa área crítica, num CTI ou numa sala de operação, se realmente ele está registrado de forma correta, né, Jonas? Eu acho que esse é o ápice do nosso encontro hoje, né? Exatamente. E esse registro, Rose, ele tem relação específica com o quê? Com eficácia. Exato. Os micro-organismos, né, Jonas? Exatamente. Os patógenos que são encontrados em cada setor hospitalar, seja ele um setor crítico, semicrítico, não crítico, se aquele produto, se aquele desinfetante, ele é projetado para ser aplicado de alto nível, de um nível intermediário. Então, tudo isso tem relação não só com o ativo, mas também com o tempo de contato. E todos esses parâmetros, essas variantes, elas têm relação com a redução de carga microbiana. Sim. E aí, me corrija se eu estiver errada, Jonas. Né? Das RD6 hoje, que tratam de cada micro-organismo para cada segmento, ou seja, se eu registro um produto lá na Anvisa, né? Uma indústria registra o produto na Anvisa. Para a área alimentícia, por exemplo, existem micro-organismos que são diferentes da área hospitalar, por exemplo. Perfeitamente. E isso causa uma certa, entre aspas, confusão com o gestor industrial. E é aí onde a gente precisa, de fato, trazer essa comunicação mais concisa. Eu sempre faço uma analogia. Um desinfetante de uso geral, ele não pode ser utilizado em ambientes alimentícios. De forma alguma. Ele não pode ser utilizado em ambientes hospitalares. Qual o porquê? Você não pode generalizar. Até porque as bactérias, os micro-organismos que são encontrados no nosso ambiente de casa, eles são totalmente diferentes dos micro-organismos que são encontrados em estabelecimentos assistenciais de saúde. E é por isso, Jonas, que a escolha do micro-organismo é fundamental com base no ambiente que está sendo. Eu acho que é nisso que a Anvisa se apega, né? Como órgão regulamentador. Ela define quais micro-organismos para cada área. Exatamente. Correto? Correto. E aí ela vai utilizar e vai estudar os ambientes, né, de cada segmento para designar os micro-organismos específicos para cada segmento. Não é assim que funciona? Para cada setor específico. Por exemplo, num setor crítico hospitalar, como, por exemplo, um centro cirúrgico, uma CTI, uma sala de parto, pré-parto e pós-parto, ele tem uma certa carga microbiana. Quando você faz uma comparação com ambientes ambulatoriais, a redução da carga microbiana é menor. Se você levar essa comparação para um ambiente administrativo hospitalar, já é uma outra realidade. Já é uma outra realidade. E se for levar para uma área de alimentos, né, Jonas? Já é uma outra realidade. Por isso que são micro-organismos diferentes para cada segmento. E isso a Anvisa deixa bem claro nas suas legislações. Onde que tu vai utilizar esse tipo de produto, esse tipo de desinfetante? Você vai utilizar em pronto uso para casa? Então, as bactérias que ele precisa inativar são essas. Você vai utilizar em áreas alimentícias, mas que setor alimentício? Então, você precisa inativar determinadas bactérias A, B e C. Mas quando eu vou para estabelecimentos assistenciais de saúde, aí já muda todo o contexto. Uhum. E aí é onde, de fato, que quando a gente trata de indústrias alimentícias, ter um trabalho incisivo com o responsável técnico do empreendimento. E quando você vai para o setor hospitalar, tem um trabalho também incisivo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Aí me diz uma coisa, Jonas, me corrija se eu estiver errada. A RDC que trata dos micro-organismos para cada segmento, segmento alimentício, segmento hospitalar, até hortifruti é diferente, né? Água. A RDC 59 é isso? Exato. Então, a RDC 59, a pessoa que está escutando a gente, né? E que queira se aprofundar um pouquinho, será que quais micro-organismos da minha área específica que eu preciso saber se realmente o meu fornecedor de químicos, né, Jonas? Exatamente. Vai ter que atender, tá?
Por isso que hoje a Anvisa ela diferencia um produto para fins comerciais e um produto para fins profissionais. Um produto comercial, ele é um produto de venda livre. Ele é um produto encontrado em gôndolas de supermercado. Se enquadra no uso geral, não é isso? Se enquadra no uso geral. Os produtos para uso profissional, eles são os produtos conhecidos como venda técnica. Sim. Por quê? Porque eu preciso de uma atuação técnica daquele responsável técnico da indústria a qual desenvolveu esse produto. E isso é fundamental, tanto no controle de infecção quanto na redução de indicadores e da inativação de carga microbiana. Uhum. Porque se o RT da empresa que desenvolve o produto, ele tem todo o conhecimento de todo o projeto, desde o estudo literal em relação a qual ativo, qual concentração, se vai haver uma combinação de ativos ou não, se essa combinação de ativos vai dar qual tempo de contato, qual a diluição. Perfeito. Para quê? Para ter uma segurança jurídica, uma segurança técnica, para capacitar o responsável técnico daquela empresa que ela está daquela indústria. Daquela e indústria. Assim, falamos da RDC, né, que é um apoio, né, onde é a RDC que justamente vai nortear cada micro-organismo, cada grupo de micro-organismos para cada segmento. Mas eu queria que você dissesse para o pessoal que está assistindo e escutando a gente, qual seria aquele passo a passo simples. Por exemplo, ele está com o produto dele. Ele está com o número do registro do produto que ele está usando. Mas ele tem dúvida se realmente é registrado para o segmento que ele está atuando, ou de alimentos, ou de... Qual é o passo a passo simples que ele pode ir e encontrar informações de que se ele está usando corretamente aquele produto? Boa pergunta, Rosi. O primeiro ponto, para que você tenha uma segurança técnica e jurídica naquele produto que você está comercializando, naquele produto que você está trabalhando, você vai para as diretrizes de rotulagem. Lá você coleta todas as informações do produto, dentre elas o CNPJ da empresa. E aí você faz uma analogia junto no portal Anvisa. Portal Anvisa. O portal Anvisa é autoexplicativo. Então, seja qualquer profissional de qualquer área, não precisa ser um profissional da área técnica, ele tem essa informação no portal Anvisa. Porque quando ele coloca o CNPJ, automaticamente abre a autorização de funcionamento da empresa. Ele já vai saber de primeira se a empresa está regularizada junto à Anvisa. Junto à Anvisa. Porque a autorização de funcionamento de empresas é para fabricar e comercializar produtos saneantes em geral. Esse é o primeiro ponto. Então, você vai ver se aquela empresa que você está tendo uma relação comercial, ela tem autorização de funcionamento. Certo. Esse é o primeiro ponto, Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai pegar o número do processo e colocar lá na aba número de processo. E ali você vai poder baixar o dossiê técnico. Dossiê técnico de todo o produto. De todo o produto. Nesse dossiê técnico tem todas as informações do produto. A diluição, porque assim, a diluição realmente está condizente com o que está no rótulo, né? Exatamente. Tem muita coisa disso também. Até porque, por exemplo, a ficha, a FDS hoje, que é a antiga ficha de dados de segurança. Ficha de dados de segurança, ela pode conter erros. Sim. É comum que isso aconteça. Não atualizou um detalhe, né? E principalmente essa ficha, ela tem em relação à segurança química do produto. Ela nos dá a informação de segurança do produto. Mas o objetivo é saber o quê? A eficácia do produto. Então, no dossiê técnico, quando você coloca lá no portal Anvisa o número do processo, ele vai lhe dar, inicialmente, se aquele produto foi registrado como um produto de uso comercial ou profissional. E qual o segmento do profissional? E qual o segmento hospitalar, se é hortifruti, se é alimentício, porque é diferente, tá? Hortifruti é né? Para uma empresa, às vezes um hipoclorito de sódio foi registrado como um desinfetante para uso alimentício, mas ele não pode ser usado como hortifruti. Não pode ser usado como hortifruti. Tem que ter o registro de hortifruti, que é diferente, né? É diferente, e isso, o que é que implica, Rosi, na prática? Aí eu vou entrar num tema bastante importante, que é a diferença entre produtos de grau de risco 1 e grau de risco 2. Sim, pode já mostrar a diferença disso. A Anvisa, ela diferencia a categoria de produtos. Para quê? Para que tenha um tempo, hoje um produto saneante, cosmético, ele só pode ser comercializado pós-registro. Então, a Anvisa diz o seguinte, se esse teu produto ele tem um risco mínimo, se esse teu produto ele não tem uma finalidade específica, se esse teu produto ele não tem uma ação comprobatória, você pode fazer uma comunicação formal à Anvisa. Isso é o quê? É um peticionamento. As pessoas generalizam o registro.
Registro é considerado para grau de risco 2. 2. Peticionamento é considerado para grau de risco 1. Por quê? Porque o processo é menos custoso. Porque imagina, se tudo fosse para Brasília, né? Porque o registro, gente, para quem está aí, essas duas categorias que Jonas falou, o registro do risco, no caso, o registro para risco 2, né? Que é um processo bem mais oneroso, Exato. Demorado, né, Ronald? Exatamente. Desculpe, Jonas. Rose. E tem um fator preponderante aí, que é a garantia de qualidade. Então, no momento que eu solicito à Anvisa o registro de um processo de um desinfetante para uso hospitalar, eu preciso comprovar a ação desse produto. Eu preciso comprovar que aquele ativo, ele faz aquela função específica. Eu preciso comprovar que aquela diluição, ela mata determinadas bactérias. Eu preciso comprovar a estabilidade do produto, porque estabilidade é validade. É o shelf life, né? É o shelf life. Então, para produtos de uso profissional, a perca de estabilidade, ela correlaciona também com perca de quê? De ativo. E essa perca de ativo, você vai diminuindo o quê? A eficácia do produto. E é uma questão inversa. À medida que o produto perde a sua eficácia, a carga microbiana vai crescendo logaritmicamente. Então, a Anvisa, nesse ponto, ela diz o seguinte: eu vou precisar, para autorizar a comercialização do seu produto, de todos os testes de eficácia, segurança, teste de ativo, teste de pH. E mais do que isso, ela não pede que seja feito em qualquer laboratório. Ela pede que seja feito num laboratório reblado. Reblado, isso é muito importante, né? Então, o que isso na prática significa, Rose? Garantia, segurança, de que você não vai fazer em qualquer laboratório. Você vai fazer apenas um laboratório que seja acreditado pela Anvisa. Uhum. E tudo isso, na prática, nas indústrias de alimento, nos setores hospitalares, um produto enquadrado corretamente, capacitado corretamente, traz o quê? Confiabilidade, segurança. E quando a gente fala em segurança, a gente não fala apenas em segurança técnica. A gente fala também em segurança jurídica. Por quê? Porque um erro nesse processo pode deixar a tua indústria suscetível a sanções sanitárias. E isso é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Então, assim, voltando para a questão da diferença entre risco 1 e 2, que é muito bom a gente falar sobre isso, porque muita gente pensa que um produto notificado é menos, não é que é menos interessante, mas é como se ele fosse menos importante do que um registrado, né? Eu acho que o pessoal tem que ter uma clareza muito grande com relação a isso, né? Notificação é tão importante quanto o registro. Claro, é muito importante. Mas existe a real necessidade daquilo. Por exemplo, um detergente lava-louças, ele não precisa de ação comprobatória. A função dele é o quê? Lavar louças. A lavagem, a limpeza, remoção de sujidade visível, né? Exato. E eu sempre faço essa analogia. Um detergente lava-louças e um detergente para lavar instrumentais de uma central de esterilização de materiais de um hospital. Que é o enzimático. Que é o enzimático. Então, ele precisa ter uma comprovação maior, né, Jonas? Precisa. Essas 6 enzimas têm função de quê? De inativar as sujidades e preparar para um processo de desinfecção. Então, essa atividade enzimática tem que ser comprovada. Tem que ser comprovada cientificamente. É diferente, gente, de um detergente neutro, né? O detergente neutro, ele, quimicamente falando, Jonas, eu acho que é muito bom a gente falar disso, porque tem muita gente da área hospitalar que pode estar escutando a gente. Sim, perfeito. A diferença real, né? Quimicamente falando, um detergente neutro é simplesmente tensoativos que vão remover justamente, né? Visivelmente. Exatamente. Hoje o consumidor associa limpeza com espumabilidade, né? Que é muito cultural isso, que é muito né? cultural. A gente não pode se deter a isso, né? A gente fala muito isso nos nossos treinamentos técnicos. Vamos tirar a cultura, né, gente? Desmistificar as coisas, porque espuma não quer dizer nada. Espuma é sinal de uma determinada carga de surfactantes. Uhum. Mas isso não tem relação com... Exata com a limpeza. Com a limpeza e muito menos com a eficácia. Uhum. O que causa uma eficácia comprovada é a ação finalística do produto. É o ativo naquela concentração desejada. Então, o detergente simples é basicamente, né, aquela limpeza visual. E o enzimático? O detergente enzimático, ele tem a função de inativar determinadas sujidades que existem naqueles instrumentos médico-hospitalares. A sujidade que existe dentro de casa é completamente diferente daquela sujidade que vem de matéria orgânica determinada em cirurgias. Então, o detergente enzimático, ele tem a função de limpeza.
Só que ele Exato. Mas uma mais profunda. Só que uma limpeza mais profunda, já trabalhando com a inativação de carga microbiana, de micro-organismos. Perfeito, Jonas. E como é que funciona essa parte de essa análise? Não sei se você já teve algum contato para saber real, quimicamente, como é que essa análise de atividade enzimática, né, que é obrigatoriamente, né, exigida de detergentes enzimáticos para o registro, por exemplo. Exatamente. O detergente enzimático é muito utilizado na CME. Isso. Que é para limpeza de material médico hospitalar. Perfeito. Para que, posteriori, você faça uma desinfecção por imersão. Ou uma esterilização. Ou uma esterilização nas termodesinfectadoras. Perfeito, perfeito. E aí a gente já diferencia o que nós tratamos inicialmente na nossa conversa, que é que não generalizar saneantes com limpeza. A gente está trabalhando hoje, estimulando as pessoas a entenderem que há processos distintos entre limpeza e desinfecção. No momento que você limpa, você prepara para quê? Para a inativação da carga microbiana. Para a inativação da carga microbiana. Você abre o espaço, né? Como se estivesse tirando aquela sujeira para que o produto entre em contato direto com o micro-organismo. Exatamente. E se você for fazer uma analogia com o que nós fazemos em casa, primeiro eu limpo, depois eu desinfecto. Não dá para limpar algo, desinfeccionar algo sem esse processo de limpeza. A gente fala muito isso nos treinamentos, porque muita gente não... A limpeza é uma coisa tão corriqueira, tanto no dia a dia, quanto na indústria, quanto em casa, que a gente não se apega ao real conceito de limpeza e desinfecção, que um tem que ser após o outro. Um tem que ser após o outro. Até a utilização de um desinfetante de uso geral, ele tem que ser pós-limpeza. Uhum. Porque aquela sujidade pode inativar... Inativar, sim. Dificultar a ação realmente do desinfetante. Da ação comprobatória do desinfetante. Então, voltando, né, é muito boa essa relação. Veja que detergente pode ser risco 1 e risco 2. E risco 2. Tá? Na mesma categoria de detergentes, que é um mundo de coisa, Exatamente. A gente pode ter os dois riscos, né? E aí a diferença entre eles dois. Acho que a gente trouxe isso mais para fomentar essa diferença básica, né? Exato. Que nem sempre algo que está no risco 1 é menos importante do que o risco 2. De forma alguma. São apenas produtos com finalidades específicas. Por exemplo, um lava-roupas, comercial, ele tem uma função de quê? Obviamente, de abrir a fibra da roupa e ir lá naquela sujidade mais profunda. Mas, hoje, quando eu trabalho com produtos comerciais, eu prezo por quê? Por perfume. É outro objetivo. Outro objetivo. Aí eu já entro na capacidade organoléptica, no processo olfativo, o que nem é permitido quando eu desenvolvo produtos para uso hospitalares. Uhum. Desinfetantes, lava-roupas hospitalares, que são de grau de risco 2, todos os produtos hospitalares são de grau de risco 2, eu nem posso aplicar fragrância nesse produto. De jeito nenhum. Nem é permissível. Por causa da sensibilidade olfativa e da inativação dos principais ativos. Perfeito. A maioria dos ativos possuem carga positiva. Eu posso ter alguma fragrância que tenha uma carga negativa e fazer essa incompatibilidade de cargas. E aí acabar diminuindo o ativo, né? E outra coisa, de forma prática, né? A fragrância em ambientes hospitalares, por exemplo, porque também são diferentes, né? Por que a fragrância não pode ir em produtos para ambientes hospitalares? Por que a fragrância não pode ir em produtos para ambientes alimentícios? São finalidades diferentes. São finalidades diferentes. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não está Claro. Nem no nosso script, mas eu acho que é bom a gente entender. Não tenha dúvida, isso é muito importante. Porque a parte olfativa é um processo de desenvolvimento que traz o quê? A atração ao consumidor. Quando nós consumidores entramos no supermercado, nós somos atraídos para comprar uma variedade de produtos de limpeza. Então, a gente vai ficar no poder de decisão e escolher qual produto eu vou comprar. E o primeiro contato é o quê? Visual. Então, eu normalmente compro um produto pela embalagem. Uhum. Quando eu pego aquele produto, e o consumidor é curioso, o consumidor é aberto a novos conhecimentos, a novas informações. Então, quando eu pego esse produto na gôndola do supermercado, aí vem um processo que eu chamo de Magic Moment. É o momento mágico entre eu decidir se aquele produto vai ficar na gôndola ou se eu vou colocar no carrinho. E o que é fundamental nesse poder de decisão é a parte olfativa.
Porque a fragrância, ela traz memórias. Quantas vezes a gente já sentiu o cheiro de uma fragrância herbal e nos remeteu à infância? Ao cheiro de mato, ao cheiro de chuva, ao cheiro de infância. Quantas vezes a gente já sentiu o cheiro de uma fragrância frutada e nos remeteu a bala, guloseima? Então que lhe remeteu a algum momento, né? Então, exato. Então, a finalidade de uma embalagem atrativa, de um rótulo atrativo, de uma fragrância atrativa, é simplesmente trazer para a dona de casa o que ela hoje está buscando no produto, que é cheiro. Mas quando nós trabalhamos com produtos profissionais, isso fica de lado. De lado, totalmente. Porque o objetivo principal de um produto profissional é a finalidade desejada. Exato. Numa indústria de alimentos, por exemplo, eu não posso ter fragrância porque aquilo pode causar uma contaminação cruzada. Exatamente. Até os produtos têm que ser específicos na hora do desenvolvimento para que não cause contaminação cruzada e contaminação com o alimento. Exato. Ninguém quer receber um produto para ser ingerido com gosto de lavanda, com gosto de, enfim, né, outras fragrâncias. Exatamente. Tá? Então, o produto alimentício, a finalidade principal é essa, para que isso não interfira no sabor do alimento, né? E não cause essa contaminação cruzada. E no hospitalar? No hospitalar é que não é permissível. Os produtos hospitalares são muito mais restritivos. O problema de tudo é porque... Além dessa questão química que você falou, né? Que quimicamente, uma fragrância pode agir desativando parte do princípio ativo. Isso é uma coisa. Mas outra coisa também, Jonas, que a gente assim, escuta muito, né, nas nossas consultorias, né, nesse contato com as equipes dessa área hospitalar, né, dessa área de assistência, é que justamente, Rose, o produto hospitalar, ele não pode, né, a pessoa não pode usar algo com fragrância, por quê? Porque isso pode encobrir, não é assim que encobrir, mas ele pode mascarar uma limpeza, tá? A limpeza tem que ser inodora, ela não pode ter odor. Exatamente. Além disso, Rose, quando você fala em fragrância em ambiente hospitalar, tem também a sensibilidade dermatológica de um paciente. E também tem isso, né? Sensibilidade olfativa do paciente. Então, a gente pressupõe que aquele paciente está precisando de cuidados especiais. E é mais sensível. É mais sensível. Pode desencadear uma rinite alérgica. Então, são todos esses processos que a Anvisa restringe a parte olfativa. O problema de tudo é porque nós, consumidores, aprendemos de uma forma. A gente aprende que produtos de limpeza, ele precisa de cheiro. Porque isso é uma coisa e um pensamento doméstico, né? Mas hoje, os profissionais já têm uma percepção muito avançada desse tipo de situação, né? Principalmente os que trabalham em grandes hospitais e os que trabalham em grandes indústrias de alimentos. Isso já é muito, acho que é muito consolidado, né, Jonas? Exato. E por isso que eu sempre friso a importância do profissional responsável técnico, e aí a gente já avança em outro tema, que é a responsabilidade técnica no setor alimentício e hospitalar, de que haja um trabalho em conjunto. Entre o responsável técnico do fabricante do produto químico e o responsável técnico daquele processo produtivo de alimentos. Exatamente. Ou hospitalar. Ou hospitalar. Uma das coisas que nós aprendemos é que a química ela não é uma ciência exata. A química ocorre variações. O processo ocorre variações. E com essas variações é que um profissional responsável técnico consegue elaborar uns procedimentos operacionais padrão. Os famosos POPs. Os POPs, eles não são fixos, eles não são engessados. Eles são uma metodologia de seguir um trabalho. Então, o responsável técnico que está na ponta do desenvolvimento, o responsável técnico da indústria, que está na ponta do desenvolvimento daquele produto, que conhece na prática tempo de contato, tempo de exposição e outro parâmetro importantíssimo que é a segurança química. Quando a gente trabalha com produtos de grau de risco 2, a gente pode estar trabalhando com produtos ácidos ou alcalinos. Então, esse treinamento técnico causa para o colaborador também uma segurança em manuseio no produto químico. Sim. Não é só ação de eficácia, não é só ação comprobatória do produto. É também o quê? Segurança operacional. Exato. Ele não pode agredir as superfícies, os equipamentos, né, que vão ser
que vai ter contato com aquele produto químico, né? Exatamente. Isso é muito importante. Na escolha do produto, além de tudo isso que você falou, a gente tem que saber se vai ter compatibilidade entre o produto e aquela superfície que vai ser limpa. Exatamente. E isso é tão importante, Rose, porque eu prestei a consultoria numa empresa de alimentos em Natal e a gente teve um problema na estação de tratamento de efluentes. Porque o pH variava muito. O pH entrava 4, depois estava 8, e isso dificultava a ação do coagulante floculante. Sim. Então, eu precisava entender do processo produtivo o porquê dessa variação. E aí, tinha hora que o pH subia para 12, 13, e ninguém lá conseguia explicar o porquê. Depois de muita conversa com os colaboradores, eu entendi que na limpeza do equipamento se utilizava um detergente alcalino para a limpeza da máquina e, consequentemente, na limpeza de água por arraste, esse produto ia para a estação de tratamento de efluentes. Então, eu precisava entender qual era o momento que ocorria essa limpeza, fazer... Porque ela vai ser necessária, né? Ela vai ser necessária. Mas aí você fez esse estudo... Esse estudo para entender o porquê dessa variação tão brusca, tão significativa em um processo que normalmente o pH é mais baixo. Então... E qual a influência que isso teve? Você conseguiu chegar na causa, né? Exato. A gente não pode mudar o processo para adequar a estação de tratamento, mas a gente pode padronizar o processo. E esse é o fator fundamental, porque eu não posso fazer mudanças nos procedimentos de limpeza e desinfecção de um ambiente, de uma indústria. Mas eu preciso entender como é esse comportamento dessa limpeza e dessa desinfecção. Propor horários de limpeza, ajudar no processo de elaboração dos procedimentos de desinfecção. Para quê? Para dizer, olha, vamos fazer esse processo tal hora. Porque isso também influencia de forma menos agressiva na estação de tratamento de efluente? Na estação de tratamento de efluente. Um produto que atua com pH baixo e ele sai com pH alto, eu vou precisar atuar com outro produto para fazer um equilíbrio de pH. Então, já vou, em vez de eu estar entrando com um produto para tratar, eu vou entrar com 2. Então, já vou fazer o quê? Aumentar a despesa para a empresa. Então, esses fatores, essas comunicações, elas não têm apenas relação com a parte de limpeza e desinfecção, mas com todo o processo produtivo. Exato. E, assim, é muito importante que... Veja que aqui como existem sinergias, né? No processo, né? A higienização, ela afetou diretamente uma estação de tratamento de efluente, né? E isso também gerou um custo maior. Ou seja, quando você faz esse estudo bem feito, vê a causa, você pode usar os conhecimentos em prol, né, da melhoria desses processos. E o fator principal disso tudo, Rose, que aí, de fato, a gente começa a chegar no X da questão, é o fator economicidade. Sim, porque é sempre ele, né? É sempre ele. A gente tem que sempre trabalhar nesse rumo, né? Nesse prumo. Redução de tempo, né? Retrabalho, diminui retrabalho, redução de tempo da higienização. E eu trabalhei uma época prestando consultoria em hospitais públicos e privados, e uma das coisas que a gente mais via era a utilização inadequada de produtos. Por exemplo, eu tinha um desinfetante de alto nível que era recomendado que a sua utilização fosse para áreas críticas, e eles utilizavam na limpeza e desinfecção de ambulatórios. Que áreas semicríticas, não críticas, né? Depende muito de como é o ambulatório, mas é matar uma formiga com um tiro de canhão. Com um tiro de canhão. É se engasgar com um mosquito. E aí, veja com a consultoria, e aí entra nessa história, né? O papel da consultoria técnica, mas antes de entrar nessa história de consultoria técnica, que é muito, muito importante, mostrar a importância de pessoas olhando de forma diferente para o processo, a gente faz um breakzinho, né? Para falar um pouquinho da FIC. Tá? Que é falar que este episódio, né, este momento, esse espaço, né, é uma iniciativa da FIC, né, uma empresa especializada em soluções químicas de alto desempenho. A gente hoje vem fomentando, né, um programa de higienização integrado dos nossos processos e nos processos dos nossos clientes, buscando atender com base em 3 pilares: química, qualidade e qualificação, às vezes grandes exigências
das grandes indústrias de alimentos. Então, aqui na FIC a gente acredita que a qualidade se constrói todos os dias. E aí a gente trouxe os bastidores para cá, né? Colocou os holofotes nos bastidores. Esse é o grande objetivo do Conversa de Qualidade, né? E é por isso que criamos esse momento, um espaço de diálogo entre profissionais que querem e que podem, né? E que têm total respaldo para falar de assuntos com a mais alta especificidade, com a mais alta comprometimento também, né, e o mais alto grau de qualificação para quem vive nas indústrias, né, Jonas? Para quem vive ali nos bastidores. Então, esse é o grande objetivo do Conversa de Qualidade. A cada episódio, a gente recebe convidados atuantes e altamente preparados, né? Então, a gente sempre pede, né? Se inscreva no nosso canal, a gente manda aí o pessoal, que o pessoal possa colocar ali novas ideias, né? Eu queria ouvir falar desse tema no Conversa de Qualidade. Coloca lá nos nossos canais, né? Segue a gente no podcast, no Spotify, acompanha a FIC também no Instagram, que a gente sempre coloca alguns flashes e alguns vídeos bem curtos, né? Isso. Nas nossas redes, para que capte, né? Para aqui, para o Conversa de Qualidade, e você, obviamente, quinzenalmente a gente faz a gente lança um episódio novo e espero que vocês estejam aí gostando, né, desses pontos, desses problemas que a gente traz, né, para que qualifique cada vez mais a nossa categoria, né, e essa área que é tão abrangente, né, Jonas, que é qualidade. Então, voltando à área de consultoria, né, que essa é uma área muito pertinente, porque as pessoas, o consultor, ele vem com outro olhar, né? É um olhar, Rose, é um olhar crítico. É um olhar crítico. Agora, eu gosto muito da consultoria, Jonas, assessoria. Aquele que vai junto, exato, que pega na mão e que faz, não diz só como deve ser, mas vai e faz junto. E esse processo de assessoria, Rose, ele é fundamental porque você consegue participar de todo o processo. Participar do processo de treinamento e capacitação. E não é um processo de uma assessoria pontual. É um processo multidisciplinar. Essa é a chave. É a multidisciplinaridade. A química é uma ciência multidisciplinar. É uma ciência que se envolve com outras ciências. Com a farmacologia, com as engenharias, com a psicologia e principalmente com a medicina. Então, quando a gente adentra com a química dentro de um serviço de saúde, a gente garante o quê? Qualidade. A assessoria, junto com o treinamento técnico especializado por aquela empresa que fornece o produto, vai garantir não apenas economicidade, mas principalmente eficácia e redução de carga microbiana. Esse é o ponto-chave, redução de carga microbiana. Redução de carga microbiana é minimização dos fatores de infecção hospitalar. Exato, ela está totalmente ligada a esse ponto, né? As comissões de controle de infecção hospitalar precisam desse apoio, de um olhar técnico voltado. E às vezes eu acho que tem muito preconceito também. Às vezes aqueles CCIHs, né, que estão, né, eles às vezes têm um certo preconceito do químico, né, entrar e olhar no processo, porque tem uma área de saúde, mas o químico, como você diz, é multidisciplinar. Ele pode olhar de forma muito estratégica, né, para aquela situação. Esse preconceito ele deve ser quebrado, porque a finalidade é a saúde pública. É um bem-estar e um conforto para a população. Múltiplo. Então, quando você monta uma equipe multidisciplinar, você garante o quê? Eficácia. Você garante segurança. E quando a gente trabalha com produtos químicos, nada melhor do que o engenheiro químico, o químico industrial, o responsável técnico que desenvolveu aquele produto para trabalhar com uma equipe da comissão de infecção, infectologista, enfermeiros que trabalham com CCIH, os próprios colaboradores de higienização. Para quê? Para uma finalidade específica daquele produto. Tempo de contato, exposição, concentração adequada, elaboração e participação nos procedimentos operacionais padrão. Sim, totalmente. Capacitação de colaboradores, porque o fator, muitas vezes, não é apenas profissional. Não, tem que ter, né, a qualificação da equipe. A qualificação da equipe. E, além disso, os problemas inerentes ao trabalho do dia a dia. Às vezes, a gente capacita um colaborador, quando volta para fazer uma revalidação, o colaborador não faz parte mais daquela equipe. E a gente não está sabendo.
Aí tem que fazer de novo um novo processo de qualificação, Uhum. uma nova capacitação técnica, um novo treinamento. Por isso que hoje a Anvisa especifica que os produtos de venda técnica precisam de um acompanhamento e assessoria contínuo de um profissional capacitado. Seja para indústrias de alimento, seja para indústrias, para estabelecimentos assistenciais de saúde, seja para qual segmento você deve... Né? E uma coisa, Jonas, que a gente pode, né, como químico também, e como consultoria técnica, atuar muito na validação de processos. Exatamente. E se você puder falar um pouquinho de validação, é essencial, porque hoje é um nome e que o pessoal já treme quando escuta, né? Validar os processos de limpeza, principalmente em áreas assistenciais, de saúde e em indústria de alimentos, é fundamental, né? A gente precisa... Se o processo realmente remove a níveis aceitáveis a carga microbiana, como é que você comprova isso? A validação de um processo hoje, quando a gente fala até dentro do setor industrial, de fato assusta. Assusta porque nós criamos parâmetros, os quais são praticamente impossíveis de você validar. De que forma, Jonas? Por exemplo, se eu adquiro uma parceria com uma empresa para um produto para ser utilizado num setor crítico hospitalar, a assistência técnica vai validar aquele processo para verificar se o procedimento está sendo adequado, se o tempo de contato, se a concentração do produto, se o produto está sendo, de fato, utilizado para aquela finalidade específica. Então, um olhar crítico faz com que haja o quê? Uma confiabilidade do processo. Você tem 3 cabeças trabalhando. Então, isso dá o quê? Segurança jurídica, segurança técnica. Você tem o responsável técnico pelo setor, você tem o responsável técnico pela indústria e você tem um responsável técnico que trabalha na consultoria. Então, tudo isso, quem ganha é a empresa, quem ganha é o setor. E esse processo de validação, né? Vamos falar um pouquinho da parte hospitalar, né? Que você começou a falar, então numa área crítica, por exemplo, porque não é só usar o produto eu não tenho essa garantia, né? Eu peguei um produto, mesmo segui o rótulo dele. Para aquela diluição, eu desinfeto naquele tempo de contato. Exatamente. Né? Mas eu não tenho garantia de que... Será que o meu operador está diluindo da forma correta? Está fazendo a diluição, e aí vem os kits testes, que são kits que ajudam muito, né, na confiabilidade. Mas depois, se o hospital ou a empresa de assistência à saúde quiser validar o processo para deixar ele mais confiável, e aí vem, mesmo usando um produto registrado com todo embasamento, eu fiz uma análise ali naquela superfície, depois da limpeza, que me atesta que realmente ela está reduzindo a níveis aceitáveis o processo de higienização está executando isso, né, Jonas? Exatamente. E no próprio estado tem a Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Esses profissionais servem justamente para validar externamente esse processo, para monitorar os indicadores de redução de infectologia. Uhum. Então, a atuação de um produto adequado, ele também é monitorado externamente. Esses indicadores são encaminhados para a Comissão de Controle de Infecção um tempo periódico. E lá eles fazem um levantamento para verificar se aquele ambiente hospitalar está, de fato, reduzindo a carga microbiana no que é desejado. Então, esse processo de validação, ele também tem uma validação externa, que é controlado não só pela Anvisa. A Anvisa ela vai controlar a comercialização, a validação, a eficácia do produto. A eficácia da atuação do produto é validado por outra instituição. Então, todos esses fatores fazem com que você precise, de fato, montar uma equipe que seja mais incisiva na redução de... A gente sabe que, mesmo existindo essas equipes externas, né, Jonas, com órgãos estatais, que vai poder revalidar, mas a gente, às vezes são grupos que não atendem a demanda de todos os hospitais, de todos os processos. Exatamente. Então, eu acho que validar internamente é muito importante, né? Dar outro respaldo, né, para aquela instituição, para aquela empresa, se
principalmente empresas privadas, né, que querem ganhar cliente, que querem conquistar clientes e dar mais confiabilidade ao processo. Então, validem, né, os processos de higienização de forma eficiente. Às vezes é uma coisa, você pode validar de forma simples, né? Muitas vezes esse nome validação, o pessoal já acha que é algo extraordinário, mas não. Não, é muito simples. Você pode fazer uma analogia, por exemplo, validação de um tratamento de água. Você pode criar aquele padrão, daquele parâmetro que lhe atende. Eu quero trabalhar a dureza de água, que influencia diretamente na concentração do ativo, na espumabilidade do produto. Se a dureza de água tem que ser 40, eu posso validar 40. Se atende o meu controle de qualidade, ali é um processo de validação. Então, eu posso pegar uma legislação específica, trabalhar validando em cima dela. Uhum. Se é uma água para consumo, eu tenho a portaria 888. Então, a validação não é algo complexo, mas é algo que você precisa de fato fazer. Sim, muitas vezes simples, né? E às vezes por isso que é bom contactar consultores, para ele trazer novas ideias e novos processos para o seu, novas formas de visualizar, né? E de trazer um resultado melhor de uma forma até mais simples. Exato, e sempre se comunicando com aqueles profissionais que estão na ponta, com os colaboradores que estão na ponta. Sim. Por exemplo, eu quero validar um processo de higienização, uma limpeza inicial, uma limpeza terminal. Está sendo feito dessa forma? Vai estar. Então, a gente cria um procedimento que seja feita a limpeza e a desinfecção no início do expediente e após uma cirurgia. E é feito dessa forma, com esse produto, nessa concentração. Então, um profissional que vem de fora vai verificar que se de fato aqueles procedimentos está atendendo. Exato. Esse é um processo de validação. Uhum. E aí validou, pronto, você já fica com aquela garantia, né, do processo, né, de forma consistente, confiável. Consistente, né? confiável. Jonas, assim, a nossa conversa foi maravilhosa, né? Acho que a gente permeou aí vários assuntos que, assim, caem na dúvida de quem está. Porque o gestor de qualidade, a gente estava falando isso antes de começar o nosso podcast, tem 1 zilhão de atribuições dentro da indústria. Então, a gente está trazendo esse tema, pessoal, para que você consiga, mesmo na sua, né, no seu turbilhão diário, conseguir realmente entender: será que o seu produto está adequado para a sua área, né? Fica essa interrogação e essa tarefinha de casa para fazer essa checagem, né, Jonas? Isso. E assim, então a gente já vai caminhando para esse finalmente, né? Já passaram 50 minutos da nossa conversa, foi muito fluida, muito boa. Obrigada, Jonas, né, por essa conversa. Fica claro aí que falar de saneantes não é falar apenas de produto de limpeza, é falar de conformidade, né, de segurança microbiológica, de responsabilidade técnica, de validação, que a gente falou aqui no finalzinho, que é muito pertinente. É preciso validar os procedimentos de higienização, pessoal. É básico, tá? É bom e aí é mais confiável para o teu processo. E aí, para fechar, eu queria que você deixasse um conselho, tá? Para as empresas que querem garantir a higienização eficiente, segura e em conformidade com a Anvisa, né? Qual conselho seria que você daria para essas empresas? O meu conselho se resume a uma palavra que chama multidisciplinaridade. Trabalhar em equipe. Essencial. Ver sob vários ângulos, né, Jonas? Entender que não se constrói nada sozinho. Que você, profissional da indústria, que você é responsável pela comissão de infecção hospitalar, você tem várias atribuições. Dentre elas, trabalhar em equipe, trazer a empresa que vende os produtos para próximo de você. Chamar o pessoal que limpa, que bota a mão na massa. Que bota a mão na massa, para entender a rotina, entender o momento do colaborador. Se possível, buscar uma assessoria, redução de despesa, ajuste com o processo. Como eu sempre digo, o processo não é fixo, o processo é variável. Muda todo dia. Muda todo dia. Então, a palavra é uma só: trabalhar em equipe. Muito bom, Jonas. Essa palavra foi fundamental e eu acho que é importantíssima para qualquer setor, seja hospitalar, seja segmento alimentício, mas a multidisciplinaridade, ouvir os outros, trabalhar em equipe é fundamental. Muito obrigada pela tua contribuição, né? Sucesso para você. E pode falar um pouquinho também da própria consultoria, né? Do Jonas Landinho, que seria, e até para o pessoal também saber um pouquinho. A consultoria se divide em 2 processos, que é o processo regulatório. Então, a gente trabalha com regularização de indústrias, projetos
conformidade com as legislações para categorias de indústria de saneantes cosméticos. A gente trabalha com a regularização de produtos, mesmo que na tua empresa você tenha um profissional que faz o registro do produto, mas ajustar, acompanhar esse profissional, principalmente quando um produto é da categoria de grau de risco 2, você vai minimizar a despesa, vai economizar tempo e vai ter um produto mais eficaz. Então, a consultoria é isso, ela vai de ponta a ponta. Ela vai na elaboração do processo, ela vai na otimização do processo, ela vai no treinamento técnico, ela vai na recomendação de parceiros, principalmente, recomendação de empresas que a gente tenha uma confiabilidade no seu processo. Porque, como eu sempre digo, a assessoria não constrói nada só. Nós vamos construir juntos um processo seguro, eficaz e econômico. Muito bom, Jonas. Obrigada. Né? Qualquer coisa, qualquer demanda de consultoria, o Jonas está aqui para ajudar e muito obrigada pela tua participação. Eu que te agradeço pelo convite. Pessoal, obrigada mais uma vez e até um novo episódio do Conversa de Qualidade. Até mais.